A gente vai conversar agora sobre o diagnóstico de doença de Parkinson. Durante a minha formação na residência médica de neurologia, eu tive a oportunidade de estar dentro do maior ambulatório de doença de Parkinson do país, com grandes nomes aí que entendem sobre o problema. Lá, eu tive ainda a oportunidade de ver inúmeros pacientes com doença de Parkinson. Isso me deu muita segurança na minha formação dentro dessa área da neurologia que a gente chama de distúrbios dos movimentos. A doença de Parkinson, a gente vê que existe aí na cabeça da população um sintoma que é muito relacionado ao problema. Esse sintoma é o tremor, mas o que eu sempre costumo orientar aos pacientes é que não é necessário que exista tremor, pelo menos não na fase inicial da doença, para que a gente tenha o diagnóstico de doença de Parkinson. Na verdade, o sintoma que é necessário para que a gente dê o diagnóstico é aquele que a gente chama de bradicinesia. A gente consegue avaliar isso de forma objetiva e o relato do paciente também é muito importante. Esse sintoma é a lentificação dos movimentos. Então é aquele paciente que ele relata, e a gente percebe, como eu disse, que ele está perdendo destreza para se movimentar. Então, é a lentificação, a perda aí da capacidade de execução desse movimento daquela forma fluida como ele conseguia fazer antes. Esse é o sintoma indispensável. Além disso, existem aí outros sintomas. O tremor é um deles. Esse tremor geralmente é um tremor de repouso. É aquele tremor que o paciente está com o membro parado, quietinho, e o tremor está lá presente. Existe ainda a rigidez, que é aquela questão relacionada ao movimento das articulações. A gente vê que existe um aumento aí do tônus, né? A musculatura fica mais contraída, entre aspas, e nisso a gente percebe o paciente rígido. Ele também refere isso como dificuldade para andar, também a percepção da lentificação. Existe ainda a instabilidade postural, que é aquele paciente que conta pra gente que está começando a cair com mais frequência. Então, vamos lá. A gente falou aqui dos sintomas cardinais, né, os sintomas principais da doença. Lembrando da bradicinesia como sendo aquele essencial para a gente ter o diagnóstico. Mas, quando a gente escuta o relato dos pacientes, é comum a gente ouvir que o paciente, antes de ter a suspeita de doença de Parkinson levantada, ele já sofria há algum tempo com problemas do tipo quedas. Então, era um paciente que vinha tropeçando e caindo. Ele sofria ainda com dores em articulações, é muito comum a dor no ombro, a dor no quadril, decorrente aí da rigidez, e isso fazendo uma restrição articular e às vezes dolorosa. E esses pacientes, eles têm ainda outras manifestações que são da doença de Parkinson, que não são motoras, mas costumam estar presentes antes, inclusive, do diagnóstico há anos. Uma delas é constipação intestinal, então esse paciente ele tende a sofrer com esse problema. Além disso, o que a gente chama de hiposmia, sentir pouco cheiro, é uma coisa comum também. E, além disso, o transtorno comportamental do sono REM. Aquele paciente que tem sonhos muito reais, sonhos vívidos, e ele mexe muito à noite. Ele movimenta muito braço, perna, chute, braçada, já rolou, caiu da cama, machucou-se por conta disso. Então, esses são aí sintomas da doença. Eu quero, nesse vídeo, mostrar para vocês uma coisa que eu sempre mostro para os meus pacientes durante as consultas, que é, no momento inicial do diagnóstico, o que a gente espera no caminho futuro, como que pode ser esse trajeto e como que a gente sempre vai levantar aí suspeita e investigação para outros problemas que podem no início parecer com doença de Parkinson. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui agora no papel. Então, pessoal, como a gente comentou antes, vamos supor que a gente esteja agora diante de um paciente que a suspeita de diagnóstico é realmente de doença de Parkinson. O paciente ele tem aí a bradicinesia, a lentificação dos movimentos, ele tem ainda uma rigidez e ou um tremor de repouso. O que eu sempre oriento para os pacientes quando a gente está dando esse diagnóstico no primeiro momento é a gente está aqui hoje. Vamos colocar que a gente está aqui no ano de 2022. Poderia ser 2021, poderia ser 2020. E hoje, nesse momento, o nosso diagnóstico é de doença de Parkinson. O que a gente quer que aconteça, a gente espera que aconteça no futuro é isso daqui. A gente quer que o tempo passe e que no futuro, quando eu digo futuro, 10 anos, esse diagnóstico, ou mais, né, inclusive, esse diagnóstico continue permanecendo como doença de
Parkinson. Por que eu falo isso com os pacientes? Porque no meio desse caminho, esse diagnóstico vai estar sempre sendo revisto à medida que o quadro do paciente for evoluindo. O que eu quero dizer é que a gente espera que a doença de Parkinson tenha esse curso e durante esse curso a gente consegue prever, entre aspas, aí, como vai ser a evolução e o que vai acontecer. Só que existem alguns casos que essa evolução ela foge um pouco do esperado. Então, é como se o caminho esperado para a doença de Parkinson tomasse aí novos rumos, vamos dizer dessa forma. Então, isso começa a caminhar com sintomas e sinais diferentes do que seria a doença de Parkinson. E o que são esses sinais e sintomas diferentes que começam a surgir? Por exemplo, a gente vai falar aqui de casos em que, de forma que não é esperado ocorrer na doença de Parkinson, o paciente começa a ter aquilo que a gente chama de alterações cerebelares. Por exemplo, ele está atáxico, ele está muito desequilibrado, muito incoordenado. Isso é uma coisa que não é esperada de acontecer na doença de Parkinson. Além disso, ele começa a ter uma dificuldade de movimentação ocular, então ele não consegue mover os olhos para cima e para baixo. Além disso, nos primeiros 5 anos de doença, esse paciente começa a desenvolver um declínio cognitivo muito importante. Chega até a evoluir, às vezes, para uma síndrome demencial. Falei nos 5 primeiros anos de doença, porque já adiantando para vocês que nesse momento tardio da doença, pode já acontecer pela própria doença de Parkinson, uma síndrome demencial. Isso a gente vai ter até um outro vídeo falando, doutor, é Parkinson ou é Alzheimer? Que é uma dúvida que às vezes os pacientes têm, que os familiares têm, quando o quadro está muito avançado e o paciente já está aí com o processo demencial estabelecido. Além disso, existe ainda uma evolução atípica, que seria aquele paciente que, dentro aí de 3 anos, a doença está restrita a membros inferiores. Então, é uma doença que progrediu, mas que em 3 anos ela não chegou a acometer aí membros superiores. Além disso, vamos lá, tem o contrário, uma doença que em 5 anos progrediu de forma muito acelerada. E em 5 anos esse paciente já está em cadeira de roda. Isso não tem cara de Parkinson. Tem ainda a ausência de progressão, quando não progride aí dentro de 5 anos, aquela doença parece estar estável. Tem a questão do que a gente chama de disfunção bulbar, né? Por exemplo, começar a tossir, engasgar dentro dos 5 primeiros anos da doença. Ainda a desautonomia em quadros graves, como por exemplo o paciente faz muita hipotensão, o paciente está sentado, deitado, levanta às vezes mais rápido, mesmo com ajuda, e ele já desequilibra e quase cai. Tem ainda as quedas quando elas são muito frequentes, e isso é um sinal para a gente de que aquilo não tem cara de estar evoluindo conforme seria esperado para uma doença de Parkinson. E tem ainda os sintomas não motores, que a gente sabe que são super frequentes na doença de Parkinson. Se eles não estiverem presentes, é uma coisa que também chama atenção. Vamos lá. O que pode desviar desse caminho esperado e que no início, às vezes, passa realmente despercebido, porque o diagnóstico mais provável, até epidemiologicamente, né, por ser mais comum na população, era o de doença de Parkinson. A gente tem aqui uma entidade, vamos dizer assim, que chama demência por corpus de Levy. Ela, no início, pode sim ser confundida com doença de Parkinson. Mas o que acontece? Esses pacientes, eles tendem a evoluir com um processo demencial de forma mais precoce. Esses pacientes, eles começam a cursar com alucinações, a gente fala que são alucinações complexas, e eles têm ainda o que a gente chama de sensibilidade aumentada a uma classe de medicação, que quando ela é usada, o paciente tende a travar, a piorar muito da doença de Parkinson, do que seria esperado como doença de Parkinson. Existe ainda uma outra que chama paralisia supranuclear progressiva. Na PSP, esse paciente ele vai ter aquela característica que a gente falou antes de muitas quedas. Também é um paciente que começa a cair muito frequente. Ainda a questão da movimentação ocular. Esse paciente ele tem dificuldade de olhar para cima, de olhar para baixo. Tem ainda outra entidade que a gente chama de atrofia de múltiplos sistemas. Na atrofia de múltiplos sistemas, esse paciente ele começa tendo uma progressão acelerada e rapidamente começa a acometer essas funções bulbares. Então, um paciente que engasga muito, um paciente que tem
que a gente chama de estridor, né? Ele fecha a via aérea dele quando ele está dormindo e isso emite um som. Esse paciente tem muito problema com a desautonomia, que eu falei antes. Ainda, ele também pode ser muito atáxico, perder coordenação, perder equilíbrio, isso é uma característica. Tem ainda o que a gente chama de degeneração córtico-basal. A degeneração córtico-basal, quando a gente está na faculdade estudando semiologia, ela tem uma característica que chama a atenção de todo mundo quando lê o nome, que é o membro alienígena. É aquele membro, seja uma mão, uma perna, que para de responder ao dono dele, né? É como se ele tivesse, entre aspas, vida própria, ele passa a fazer coisas por conta própria. Além disso, existe aí na degeneração corticobasal o que a gente chama de perda de sensibilidade cortical. Então é aquele paciente que você entrega para ele uma moeda e entrega para ele uma caneta e ele de olho fechado não consegue diferenciar uma coisa da outra. Ou então você escreve um número na palma da mão dele, mas ele não consegue te falar qual foi aquele número que escreveu, de olhos fechados, claro, né? E uma outra característica que faz a gente pensar que o caminho não está sendo o caminho esperado para a doença de Parkinson são aqueles pacientes que, desde aqui do início, eles não têm o que a gente chama de resposta evidente ao tratamento dopaminérgico, que é o paciente que tem doença de Parkinson, quando a gente dá para ele a levodopa, seja Parquidopa, Prolopa, Exon, qualquer medicação que tenha aí a levodopa, ou ainda uma outra medicação que faça um efeito semelhante, o paciente refere uma melhora muito grande. Isso é fácil da gente entender. A gente vai pensar que na doença de Parkinson estão morrendo os neurônios produtores de dopamina. Então, quando a gente entrega a levodopa, a gente está entregando aquilo que está faltando e o neurônio que está recebendo vai voltar a funcionar. Só que nessas outras doenças aqui, não são esses neurônios dopaminérgicos, produtores de dopamina, que estão morrendo. Então, a gente dá a levodopa e não tem aquela melhora que o paciente que tem doença de Parkinson relata para a gente. E o que acontece? Quando a gente considera que o paciente está desviando do caminho esperado para a doença de Parkinson, infelizmente, a gente tem aqui um prognóstico pior. Isso porque a sobrevida é menor, a qualidade de vida cai muito e a gente tem uma limitação muito grande em tratamento mesmo sintomático. O paciente com doença de Parkinson, o que eu costumo dizer para ele é que, em algum momento da doença, ele vai usar todas as medicações que a gente tem disponível. Então, tem medicações que elas aumentam a dose no início, depois abaixam, depois aumentam de novo, a gente aumenta de novo. Mas tudo vai ser usado tentando sempre ganho de qualidade de vida. Só lembrando que não existe medicação que muda a evolução da doença, né? Doença de Parkinson, assim como Alzheimer, por exemplo, é uma doença neurodegenerativa. Então, a gente não tem hoje medicação nenhuma que mude o curso da doença. Ela vai continuar progredindo, tá? Isso é bom até vocês saberem para não cair em promessas enganosas aí. Então, estou explicando isso nesse vídeo porque já existiu aí um número considerável de pacientes que vinham sendo acompanhados por doença de Parkinson e depois de um tempo de seguimento comigo, a gente mudou esse diagnóstico para alguma dessas outras entidades aqui. E às vezes o paciente não consegue entender o porquê que o diagnóstico foi trocado. Na verdade, não quer dizer que antes o diagnóstico estava errado. Quer dizer que naquele momento inicial, realmente, a gente pensaria em doença de Parkinson. Mas, com a evolução, isso tomou aqui esses rumos diferentes. Bem, pessoal, espero ter conseguido aqui explicar para vocês, ilustrando como que é o raciocínio aí do caminho, do curso da doença na vida do paciente. Espero ter conseguido trazer um pouco sobre esses sintomas que fazem a gente ter mais cautela em manter ou trocar o diagnóstico. E a gente vai ter outros vídeos aqui falando sobre tratamento, sobre as terapias disponíveis. E eu convido vocês aí a seguir a gente aqui nas redes sociais, Casal Neurologista, tem YouTube, Instagram, visitar nosso site também. Se tiver dúvidas, só mandar, que a gente vai estar aqui disponível para ajudar.